Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta assistência espiritual online do CEF. Antes de iniciarmos a reflexão sobre o tema de hoje, vamos repassar os nossos tradicionais recados. O Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga está retomando, a partir desse mês de outubro, as suas atividades presenciais de forma gradual, iniciando pelo Passe Expresso, ou seja, a assistência espiritual que consiste em um passe, onde o assistido toma aquele determinado passe e está dispensado por aquele dia, sem haver ainda demais serviços de assistência, como plantão, como preleção presencial e outros tipos de passe. Entendemos que nesse momento atual da pandemia é exigido, acima de tudo, cuidado, cautela, para que realmente aguardemos a vacinação avançar ainda mais e todos nós sintamos cada vez mais confortáveis em retornar de forma segura. Então, sextas-feiras, a partir das 19h30, a casa é aberta para receber a todos que se interessarem pelo passe. Igualmente no domingo, a partir das 10 horas da manhã, e também aos domingos, nós teremos a partir das 11 o mesmo passe, a mesma assistência para os animais e seus tutores. Em paralelos, estaremos ainda aqui engrossando essa atividade online que estamos realizando, com novas preleções toda semana, tanto para o público em geral quanto para os animais, e também abordando diversos temas, conforme a necessidade, no decorrer da semana. Portanto, fique ligado, se inscreva aqui nesse canal, acompanhe o CEF nas redes sociais, para que você esteja sintonizado com todas as novidades e novos conteúdos que estaremos produzindo. Recados dados, então nesse instante, convido a todos para que fechemos os nossos olhos, preparando já o copo ou a garrafa com água para ser magnetizada na sequência. Nós vamos, a partir deste momento, nos convidando a relaxar, a adormecer o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade que nos cerca. Sentindo a presença do nosso anjo de guarda, este mentor individual que nos ampara, nos fortalece hoje e sempre, nós vamos cada vez mais nos sintonizando com os demais amigos espirituais que nos envolvem neste momento. E de mãos dadas com essa espiritualidade, nós vamos juntos, elevando o nosso pensamento na direção de todas as fraternidades do espaço, todos esses grupos de trabalho que atuam junto com Jesus em torno do nosso planeta, em prol daqueles que mais precisam. Nos elevamos até a esfera azul de nossa mãezinha querida Maria de Nazaré, que nos envolve com o seu véu, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, tocando o nosso coração profundamente, para que possamos nos elevar ainda mais em direção a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, modelo de hoje e sempre. A Ti, Jesus, agradecemos por todos os ensinamentos e exemplos que nos proporciona até hoje e por sempre nos amparar com as Suas bênçãos e luz enquanto caminharmos sobre a terra. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por todas as oportunidades de crescimento, para que através de nossa vontade e perseverança possamos ser a cada dia melhores. E assim rogamos, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus.
E assim, mais harmonizados, nós vamos juntos falar um pouquinho sobre as crianças. Sim, outubro chegou e este é o mês das crianças. Mas não será o único mês que deve ser dedicado a esses pequeninos, e sim a vida inteira. Mas como o Espiritismo aborda as crianças, afinal de contas? Assim como adultos, idosos, jovens, as crianças também são fruto do reencarne de espíritos em evolução na Terra. Sim, desde muito antes da concepção, na verdade, desde muito antes do relacionamento entre os pais, a criança já está ali com uma agenda a cumprir, a reencarnar naquela família, naquele núcleo de pessoas, para expiar, para crescer, para evoluir sempre. E quando de fato reencarna, a criança é ali, de alguma forma, colocada num estado de repouso. E o que significa esse repouso? Vamos imaginando que nós estejamos em um dia extremamente estressante, cansativo, dormimos na cama de forma que nada nos acorda. Quando despertamos finalmente, nós demoramos um pouco para nos dar conta do que está ao nosso redor, do que aconteceu, demoramos uns minutos, enfim, até realmente acordar para iniciar uma nova jornada, um novo dia. Isso é, a grosso modo, o que acontece quando reencarnamos. Ou seja, a criança, o bebê, até uma certa idade, geralmente aos 7, 8, alguns mais prematuros, outros não, demoram esse tempo para despertar as suas habilidades, os seus conhecimentos inatos. Mas como assim? Pois é, nessa idade, a criança ela é, de certa forma, adormecida para que o espírito se adapte ao corpo material, ao corpo físico na qual reencarnou. Não seria condizente e tampouco coerente que um espírito extremamente habilidoso, inteligente, já calejado pelas diversas reencarnações que teve em sua rota evolutiva, reencarnar numa criança e já desde cedo expor ali todas as suas habilidades, tudo aquilo que ele aprendeu, todas as faculdades que dominou ao longo das sucessivas vidas. Por isso, na idade infantil, as crianças ali, elas são, de certa forma, amenizadas, têm as suas faculdades inatas adormecidas temporariamente, para que elas se desenvolvam. E a partir, não por coincidência, do início da puberdade, elas iniciam de fato lentamente o despertar daquilo que tanto amadureceram ao longo das reencarnações do passado, incluindo aí não apenas os seus dotes intelectuais, mas também os seus dotes morais. Chamamos comumente os jovens da idade da rebeldia, mas na verdade é realmente um encontro entre o que estava latente e adormecido com a bagagem toda que ele traz de outras vidas. E todos nós passamos por essa fase, uns com maior intensidade, outros com menos. Mas voltando às crianças, também um fator que pondera nessa tese é a de que, sendo mais amável, sendo mais aberto, ingênuo, alegre, ativo em brincadeiras, a criança desperta na sua mãe, no seu pai, nos seus familiares, o sentimento de carinho. Ou seja, tem mais facilidade de ser amado. Sim, se nós observarmos a vida animal, por exemplo, os filhotinhos, os animais pequenininhos, são o que geram em nós maior sentimento de cuidado, maior sentimento de carinho, de preservação, de tomar conta. Isso é natural de todos os seres. Igualmente com as crianças. Quando são bebês, nós temos o máximo cuidado em alimentar, em prezar pelo sono, em carregar no colo. E quando são crianças, nós também temos o máximo cuidado em preservar de qualquer machucado, de qualquer problema. Nós sempre estamos recomendando que leve um agasalho aonde for. Isso é o cuidado natural que nós devemos ter. Pois bem, crianças são seres reencarnantes. Mas aí nós voltamos também ao exemplo de Jesus, que no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que deixai vir a minhas criancinhas, que se não partilhemos dos mesmos sentimentos das crianças, não entraremos no reino dos céus.
E o que Jesus quis dizer com essa passagem, afinal de contas? Jesus estava ali, obviamente, se referindo ao sentimento que as crianças esboçam, sentimentos de ingenuidade, sentimento de carinho espontâneo, sinceridade e humildade. Crianças, muitas vezes, após levar uma bronca, podem, enfim, se redimir e, num curto espaço de tempo, voltar a abraçar, voltar a expressar carinho, voltar a amar aqueles que deram bronca em um curto período de tempo anterior. Crianças são ingênuas, estão abertas a brincadeiras, estão abertas a novas atividades. Por isso que um cuidado típico que os adultos têm é para que crianças não conversem com estranhos, por exemplo. Porque elas são abertas, elas são espontâneas, elas querem brincar, elas querem participar, elas querem falar, elas querem conversar. Crianças têm essa faculdade latente de espontaneidade do querer, do querer e do querer sem pensar nas consequências. E o que isso traz de reflexão para os adultos e para a vida em geral? Que muitas vezes, quando crescemos, nós podemos perder essa ingenuidade, essa sinceridade, essa espontaneidade e principalmente essa abertura para o novo. Muitas vezes, nós nos deixamos convencer por uma única atitude que a outra pessoa, ou que nós mesmos temos, e já rotulamos aquele acontecimento como definitivo. Por exemplo, quando encontramos uma pessoa e essa pessoa não dá bom dia, não retribui uma gentileza que fazemos, nós já rotulamos aquela pessoa como sendo mal educada, como sendo grossa, como sendo não digna da nossa educação. E as crianças, ao contrário, elas esquecem aquilo mais rapidamente. Devido à espontaneidade, basta a pessoa, apesar de ser mal educada em um ato, demonstrar carinho em outro ou estar próxima da criança em outro, que a criança ela já esquece o que passou e abraça e convive e mostra o seu carinho de forma totalmente voluntariosa. Este é um mero exemplo. O que nós esquecemos muitas vezes, e agora destinando o olhar àqueles que têm crianças sob a sua responsabilidade, é o tipo de criação dada às crianças hoje. Hoje, muitas vezes, os adultos, os responsáveis, querem que as crianças tomem o máximo de cuidado possível em relação ao mundo. Mas muitas vezes nós esquecemos de criar aquelas crianças para que elas modifiquem o mundo, para que elas transformem o mundo em um lugar melhor, em um lugar de mais amor, de mais alegria, por que não de mais brincadeiras? Porque os adultos que estão aí levam as coisas tão a sério, mas tão a sério que são dominados pelo estresse, pela depressão, pela angústia, pela ansiedade. E talvez as crianças têm muito a ensinar a todos nós nesse aspecto, nesse sentido. Porém, para aprender, devemos, acima de tudo, prestar atenção. O mais importante, talvez, nessa idade infantil, são aqueles que estão ao redor, adultos ou não, prestarem atenção na criança. Todas as crianças dotam de uma carência, elas adoram ser observadas, elas adoram ver as suas atitudes produzindo conversas, elas adoram ser olhadas. Nenhuma criança gosta de ser deixada de lado. Então cabe ao adulto, cabe ao responsável, acima de tudo, observar. Observar desde a idade tendências. E o que seriam essas tendências? Uma criança, por exemplo, que não se importa em compartilhar seus brinquedos, uma criança que adora a natureza, uma criança que tem fácil relacionamento com os demais. E do contrário também é válido. Uma criança que se mostra um pouquinho mais egoísta frente àquilo que possui, uma criança que não tem vontade de brincar, que não tem vontade de conhecer outras crianças, que não tem vontade de participar de atos da família. Tudo isso só é notado se os responsáveis, se os adultos estiverem observando. E o que o Espiritismo nos recomenda? Que nós possamos sempre, claro, além de observar, nós possamos exponenciar os pontos positivos e, prestando atenção, educar os pontos negativos. Ou seja, uma criança que se mostra caridosa
deve ser elogiada, ela deve perceber que aquilo é realmente válido para que aquela semente não se perca ao longo do tempo. Igualmente, uma criança que se mostre egoísta, que se mostre ansiosa, desanimada, ela deve ser acariciada, deve ser abraçada, deve ser distraída com brincadeiras, para que aquela possível baixa autoestima melhore, para que ela se transforme e que ela não exponencie, não aumente cada vez mais aqueles sentimentos que já na idade infantil demonstram ser nocivos. Hoje em dia, muitas vezes, é comum os adultos prestarem mais atenção ao celular, ao computador, do que nas crianças. É comum também dar celulares e outros produtos tecnológicos às crianças. Honestamente, o tempo desprendido para com os pequeninos deve ser muito mais prezado pela qualidade do que pela quantidade. Então não importa se nós temos poucos tempos com os nossos filhos, com os nossos pequenos, devido ao trabalho, devido à correria do dia a dia. O que importa é o que nós fazemos quando sobra aquele 1, 2, 3 minutos. Nós simplesmente ficamos no celular, deixamos o nosso celular para a criança se divertir com jogos que nós não fazemos ideias de como funciona, ou nós simplesmente nos dedicamos à criança, a desenvolver brincadeiras simples. Quem nunca brincou de pega-pega, esconde-esconde, e outras tantas brincadeiras que com o advento da internet ficam fáceis de descobrir? Sem custo. Estamos falando aqui de gratuidades, não requeremos aqui riquezas para entreter os pequeninos. Muito pelo contrário. As brincadeiras mais felizes, aquelas que igualmente demonstram mais sinceridade, são as gratuitas. Muitos de nós, agora na fase adulta, lembramos de um futebol na rua, de um andar de bicicleta, de um esconde-esconde, e tantas outras brincadeiras gratuitas. Lembramos das recomendações dos nossos pais, das preces em família. Então esses sentimentos ficam, nos marcam profundamente. E no papel de responsáveis, devemos fazer o mesmo. Dar à criança justamente o suporte, o ombro amigo, o carinho, não apenas as recomendações, as broncas, que são justas, obviamente, quando necessárias. Mas onde fica o carinho? Será que o carinho hoje, será que o exemplo da educação está em nossas casas? Muitas vezes nós ouvimos dizer, referente à religião, por exemplo, que as nossas crianças, e isso ultimamente tem sido cada vez mais comum, as nossas crianças vão escolher o que elas vão seguir. Muitos pais não impõem a religião aos pequenos. No Espiritismo, junto à Aliança Espírita Evangélica e, claro, em demais frentes espíritas, existem programas dedicados às crianças, como a evangelização infantil. Lá, não é imposto qualquer religião, muito menos a espírita. Kardec muitas vezes não é abordado, totalmente das vezes não é abordado junto às crianças. O que é abordado é o exemplo de amor. O exemplo de amor que Jesus nos deixou, que é perene, que independe de qualquer religião. O exemplo de caridade e de trabalho ao próximo do nosso querido Chico Xavier. Existem diversos conteúdos, seja em forma de livros, seja em forma de materiais na internet, que contam historinhas dedicadas ao público infantil sobre como ser caridoso, como fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. O exemplo do amor, da convivência em fraternidade com aqueles que estão ao nosso redor. Isso não é ensinar religião, mas é, acima de tudo, ensinar amor, ensinar o convívio fraterno em sociedade. Isso pode e deve ser ensinado às crianças, para que desde muito cedo elas sigam rodeadas desses ensinamentos e principalmente exemplos de toda a parte dos seus responsáveis, para que ela seja um adulto melhor, para que ela possa, uma vez que as suas habilidades de anteriormente, de outras reencarnações, ao ligarem, ao serem exponenciadas, ao serem cada vez mais ativas em suas vidas, elas possam
conciliar os exemplos de amor, os ensinamentos de fraternidade, e assim crescerem de uma forma melhor, com uma saúde espiritual melhor. Então, que nós possamos celebrar não só esse mês das crianças, mas as crianças em si, que elas sejam cada vez mais agentes transformadoras do mundo. E vem à nossa mente o espírito fraterno de Meimei, essa companheira que tanto dedicou e dedica ainda um trabalho aos pequeninos, na forma de um poema. Poema este, extraído do livro Antologia da Criança, que contém diversos versos de Meimei e de diversos outros autores espirituais, sempre na psicografia do nosso querido Chico. Para ditar esse poema, vamos todos juntos nos sentir como crianças novamente, nos reportando a um adulto. Dizes que sou o futuro, não me desampares o presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me confies o mal. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu carinho, suplico-te, amor, com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento do teu caminho, sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajude-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. E é com esse pensamento, com essa mensagem, que nós novamente vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando o nosso corpo e coração, para que possamos juntos, num só pensamento, partirmos para as vibrações. Vibrações que são desejos de amor, de paz, de carinho, que envolvem todo o planeta Terra, todos os povos, todos os governantes, países, em especial o Brasil, a nossa terra tão querida, belíssima por natureza, para que haja cada vez mais paciência, diálogo. Desejamos o melhor, vibramos para os enfermos, para todo o corpo médico, para os que estão nas ruas desprovidos de qualquer carinho, para aqueles que estão em orfanatos, idosos em asilos, os encarcerados, os esquecidos. Vibramos pelos lares da terra para que haja sempre maior diálogo, entendimento, bom convívio. Imaginemos Jesus neste instante adentrando pela porta principal de nossa casa, abraçando e abençoando a cada um daqueles que conosco convivem, que possamos preservar a estadia do Mestre em nossos lares, através de nosso pensamento, vibração. Vibramos para que Jesus esteja igualmente com aquela pessoa que mais ocupa as nossas preocupações, os nossos pensamentos e sentimentos.
Vibramos pelo CEF, pelas demais casas espíritas, pela Aliança Espírita Evangélica, pelas demais direções espíritas do Brasil e do mundo e pelas demais religiões, igrejas, templos, terreiros, que todos sejam abençoados como irmãos que somos, vibrando por toda iniciativa que vibra, que faz o bem ao próximo. Pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, para que Jesus sempre nos conceda e que sejamos dignos de sua luz e suas bênçãos. E assim, com as vibrações feitas, nós vamos para o momento do passe, momento este em que nos mantemos em sintonia, nos mantemos calmos e tranquilos, imaginando que nesse instante a luz de Jesus desce por todo o nosso corpo físico, onde abrimos o nosso coração para que essa energia, essa luz adentre em nossos sentimentos e pensamentos. Todos os voluntários do CEF, igualmente, depositam nesse instante a sua luz, a sua energia, para que sejamos abençoados mais uma vez com este passe. E neste momento nós pegamos aquele recipiente com água, aquele que preparamos previamente, e com as mãos abraçamos este líquido, para que ele seja igualmente tocado pela energia do passe, pelas forças magnetizadoras que nos rodeiam, que esta água seja fluidificada nesse instante, para que ao beber, possamos dar continuidade a essa assistência de hoje. E assim elevamos o pensamento a Jesus e a Deus, agradecendo por esse momento, dando graças a Deus. Obrigado por ter estado conosco mais uma vez, por ter chegado até aqui. Não se esqueça de curtir este vídeo, isso ajuda demais este canal, este trabalho a crescer e a chegar a todos aqueles que precisam. E assim, me despeço por aqui, lhe aguardo na próxima, que tenhamos todos uma excelente semana na paz de Jesus, junto às nossas crianças. Até a próxima e um grande abraço.